Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos os nomes do Senhor que nós estamos aqui, querendo agradecer. Nesse momento você possa ter um tempo com Ele, um tempo com o Senhor, para que Ele venha falar mesmo ao nosso coração. Você possa desfrutar desse cântico e colocar o seu coração diante de Deus, para que você saia daqui diferente da forma como o Senhor quer. Talvez você já entrou cheio, mas você pode sair ainda mais cheio, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, contemple a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, Ele passeando em nosso meio.
ensinou a mudar, a trilhar os caminhos do Senhor. Muitas vezes eu quis desviar desse caminho, mas o Alessandro sempre me encorajou, o Alessandro sempre nos deu força, o Alessandro sempre foi farol. Eu agradeço a Deus pela vida do Alessandro. Falei que hoje seria um dia especial para honrar a vida dele. Nós não somos muito de postar nada em rede social, as nossas fotos quando nós estamos férias, mas hoje a gente quis
filhos e tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Vai em cada casa, Senhor amado. Vai, Senhor amado, em nome de Jesus, derramando da tua bênção, da tua unção, Senhor, dentro de cada lar, dentro de cada casa, dentro de cada coração, ó Deus. Vai de encontro, Senhor, aos sonhos, aos propósitos, Pai, dos teus filhos e filhas. Que nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ama imensuravelmente. O teu amor por nós é imensurável, é grande demais. O Pai, não importa o que nós fazemos ou façamos, Senhor, o Senhor nos ama. Pai, está sempre de braços abertos, Senhor, para nos acolher. Oh, Pai, em nome de Jesus, para nos levantar, para curar nossas feridas, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Queria
tão difícil. Esse tempo que nós carecemos do amor, da graça, do abraço dele, do calor dele. Que você possa ser o abraço, a palavra amiga, a palavra de conforto e fortalecimento, meu irmão, minha irmã. Não deixa isso passar na sua vida. Que o amor de Deus possa crescer a cada dia no teu coração. E que nada venha atrapalhar esse mover do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Podemos encerrar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos. Ainda como um momento de louvor e de adoração ao Senhor, estaremos no momento de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sempre quando a gente lembra em dízimos e ofertas, o versículo vem à minha mente, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, onde Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele diz assim, né? Que cada um deve contribuir segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá, aquele que coopera, aquele que ajuda com alegria. E alegria, amados irmãos, às vezes parece uma palavra tão corriqueira, né, no nosso dia a dia, porque a gente se fala tanto em alegria e às vezes se vive tão pouco alegria, né? Mas se a gente for pensar na palavra alegria, nós vamos ver que ela está relacionada a uma outra questão que também se relaciona, vamos assim dizer, com Deus e o nosso relacionamento com Ele, que é a questão de gratidão, né? A Deus nós devemos honra e gratidão, né? Lá em Malaquias, no capítulo 1, Deus diz assim: se eu sou o vosso pai, né? Como o povo judeu costumava se dirigir ao Senhor, e como nós nos dirigimos a Ele hoje, né? Ele diz assim: se eu sou o vosso pai, onde está a minha honra, né? E se eu sou o vosso Deus, o vosso Senhor, aonde está o meu temor, né? Então a Deus nós devemos temor, a Deus nós devemos honra, a Deus nós devemos gratidão. E a gratidão se relaciona, né? Se está relacionado à graça manifestada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Nós que não merecíamos nada, todavia temos tudo em Cristo Jesus, porque Deus tem sido generoso e gracioso para com as nossas vidas. E é nessa ação de Deus, né, de Deus ser gracioso, de Deus ser generoso conosco, é que nós devemos nos propor, nos colocar a ser contentes e alegres pelas grandes maravilhas que Deus tem feito por nós. E é nessa mesma alegria que Paulo está dizendo ali: olha, se você quer ajudar, se você se propôs, né, a cooperar, que não seja por necessidade, não seja porque alguém me falou que se você ajudar a Deus, Deus vai te ajudar, né? Não seja com tristeza, com pesar, dizendo assim: olha, eu tenho que ajudar, porque se eu não ajudar, né, as pessoas, alguém pode me apontar o dedo. Não, é preciso que nós venhamos a entender, né, o que, vamos assim dizer, move o coração de um cristão, o que move o cristianismo. O que move o cristianismo não é lei, o que move o cristianismo não é o peso da espada sobre o coração dos homens, dizendo o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer. O que move o verdadeiro cristianismo, o que faz o cristianismo verdadeiro se mover é a gratidão. A gratidão por tudo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, e gratidão que se reflete em todas as ações da nossa vida, no nosso dia a dia, onde tudo que nós fazemos, devemos fazer com alegria ao Senhor, né? Fazemos todas as coisas, o nosso trabalho, o nosso viver no nosso dia a dia, na nossa família, aonde estivermos, o Senhor diz: olha para aquilo que eu te fiz, olha para aquilo que eu fiz lá na cruz do Calvário, e haja com alegria, porque eu sou o vosso Pai, eu sou o doador da sua vida, eu sou aquele que te tirei do império das trevas e te coloquei no reino de luz, eu sou o Salvador. E olha para a salvação que está em Cristo Jesus e vive uma vida de alegria. Olha para a salvação que está em Cristo Jesus, e que todas as tuas atitudes, os teus atos sejam de alegria, não porque as coisas têm dado certo na sua vida,
mas porque alguém interessado pela sua vida já morreu lá na cruz do Calvário para te dar salvação. E tomando por princípio esse texto da palavra do Senhor, né, que a gente aprenda, que nós possamos aprender a fazer todas as coisas com alegria, porque a palavra do Senhor diz que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem faz as coisas com alegria, alegria que vem do reconhecimento, alegria que vem da gratidão por tudo aquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário. E é nessa alegria, né? E é com esse sentimento de gratidão é que eu convido você a vir à frente neste momento, que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, né? Veio acompanhado da sua generosidade, que você então traga o seu dízimo e a sua oferta com alegria na presença do Senhor. Amém? A fechar os teus olhos, abrir o teu coração para no momento de oração agradecermos ao Senhor por podermos estar aqui nesta noite, por termos esse lugar de adoração, por podermos estar na presença de Deus, por podermos ser aceitos na presença de Deus, porque um dia havia um véu que estava colocado entre nós e Deus, e quando Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, consumado está a obra que me destes por fazer, a palavra do Senhor diz que esse véu rasgou-se do alto a baixo, dizendo que aquilo que nos separava de Deus, do amor de Deus, caiu por terra, e hoje temos livre acesso à presença de Deus. Pai santo e maravilhoso e glorioso Senhor, nós te louvamos, ó Deus amado, porque ainda que nós não conseguimos compreender, ó Deus querido, o tamanho, a dimensão do teu amor para com as nossas vidas, ainda que o nosso coração não consegue entender, ó Deus querido, compreender a profundidade de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, trazendo-nos a salvação em Cristo Jesus, todavia, Deus amado, que estamos assim, ó Pai querido, e estamos na Tua presença como somos, ó Pai, estamos diante de Ti, ó Deus querido, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, mas certos, ó Deus querido, de que o Senhor nos ama, certo, ó Deus querido, de que tudo que temos recebido, da Tua mão temos recebido, ó Deus querido, porque o Senhor nos ama, não é por mérito, ó Deus, mas é por graça, e por isso nós Te louvamos, e por isso nós Te exaltamos. Deus querido, Deus glorioso, que a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, Pai, seja para que a cada dia mais nós possamos aprender, ó Deus querido, contigo, Senhor, o que é ser generoso, o que é ser disposto, ó Pai, o que é ser abnegado, ó Deus querido, para que nós possamos viver um verdadeiro evangelho, um verdadeiro cristianismo, que não se impõe, ó Deus querido, ó Deus glorioso, pela espada da lei, mas se impõe pela ação da graça do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Pai santo, Pai maravilhoso, é assim que eu oro, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vou passar a palavra à nossa irmã Edna, que tem algo a falar à igreja. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Com muita alegria, né? Estou aqui hoje para dizer que no dia 27/11 nós vamos estar dando início, né? Retornando às nossas atividades lá no Campinho do Rio, né? No projeto que a gente tem lá, Sombra e Água Fresca, né? Nós gostaríamos de estar convidando a igreja, né? Para estar conosco lá, vendo, né? O projeto. Muitos já sabem como funciona, né? Há algum tempo a gente já tem estado lá e devido à pandemia a gente teve que dar essa parada, né? Mas eu creio que Deus tem aberto as portas, né, daquele lugar para que nós estejamos lá, né? E isso é a igreja, né? Às vezes nós temos uma equipe que sempre trabalhou, que sempre está lá, né? Mas a gente depende da igreja, né? Se nós até hoje temos estado lá é porque a igreja tem nos abençoado, tem caminhado conosco, né? Isso tem feito com que
o nome do Senhor seja levado naquele lugar, né? Então, muitos aqui já conhecem, né, o projeto, como que funciona, outros ainda não conhecem, né? Mas a gente gostaria de estar convidando a igreja. No dia 27/11, nós vamos estar lá no Campinho do Rio, retornando às nossas atividades, né? Às 2h, provavelmente. A gente vai divulgar no grupo da igreja, né? Os horários. Vamos começar de novo a levantar aquela, né? Pedir a ajuda dos irmãos, a colaboração dos irmãos, né? Para que a gente retorne mesmo lá, né? E que aquele lugar seja bênção mesmo do Senhor, né? Para a vida daquelas pessoas e para as nossas vidas também, né? Porque nós somos muito abençoados quando nós podemos estar naquele lugar e levar um pouco da palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de pedir que a igreja esteja em oração, né? E que você possa mesmo, da maneira que você possa ajudar. Em oração, tá indo lá conhecer o projeto, né? Doando, que vocês possam continuar conosco, né? Nessa caminhada lá. Amém? Amém, meus irmãos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Ageu, deixar aberta, e nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos dê um coração aberto nesse tempo, e também colocando esses desafios aí do projeto que são grandes para nós diante de Deus. Às vezes Deus planta desejos, sonhos no coração das pessoas. Então esteja atento, pode ser que o Espírito de Deus te mova a participar, a se envolver de uma maneira que você não imaginava, de um modo que você, quem sabe, nunca pensou. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós ouvimos a voz do Espírito, a gente não sabe muito, tem muita coisa misteriosa sobre o Espírito. O apóstolo João nos diz no seu Evangelho, capítulo 3, verso 8, se não me falha a memória. Mas uma coisa é possível, a gente ouvir a voz do Espírito. Então, Ageu, capítulo 1, deixa aí aberto e coloca a sua vida diante de Deus, pensando na palavra que a Edna nos trouxe. Eu gosto de lembrar que cada pessoa é especial, cada pessoa tem um dom, um talento, um jeito que acrescenta, que não é o meu, não é o da Edna, não é das pessoas que lá já estão. E talvez nós temos uma visão de que aquilo que a gente sabe, que a gente carrega é pequeno, mas Deus também é perito em fazer grandes coisas com coisas a partir de coisas pequenas. O reino de Deus, por exemplo, é como um grão de mostarda, como uma semente de hortaliça, aparentemente semente de hortaliça, mas não é de hortaliça, porque cresce e se torna uma árvore em cujos galhos se aninham aves no céu. Então Deus pode fazer coisas maravilhosas através de um pequenino dom, vamos chamar assim, que talvez você ache que é um pequenino dom, mas se é dom que Deus deu, isso pode frutificar. Coloca a sua vida diante de Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, pela oportunidade de abrir a palavra, Senhor, de recebermos da palavra, pelos desafios que o Senhor nos faz, esse projeto que a Edna nos lembrou, que pretendemos retornar no dia 27. Oh Deus, não é um projeto meu ou da Edna ou de uma outra pessoa, mas é um projeto que queremos ser teu, por isso nós temos tentado cooperar, e nós te rogamos que nessa noite, e quem sabe em outros momentos, o teu Espírito possa soprar, despertando corações, despertando pessoas, ó Pai, para se envolver, despertando outros filhos e filhas amadas do Senhor, para se envolver com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, com seu coração amoroso, ó Deus, para que crianças ali, adolescentes ali, e quem sabe até senhoras que ali têm vindo, ó Deus, sejam tocadas pelo amor de Deus, sejam refrigeradas pela graça de Deus que flui através de nós. Toma esse tempo, Pai, com a palavra, que o nosso coração esteja aberto, escancarado. Nós estamos aqui, Senhor,
Espírito de Deus, nós não sabemos ao certo o que o Senhor vai fazer, mas nós estamos aqui. Fala conosco, ministra o nosso coração, Senhor, nos trata, nos cura, Pai. Oh Deus bendito, estamos aqui, Espírito de Deus. Faz aquilo que o Senhor tem preparado e o que o Senhor tem proposto nessa noite para cada coração, e glorifica o teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O texto que eu quero ler está lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 12 ao 15. Ageu, quase chegando lá no final do Antigo Testamento. Você tem dificuldade lá em Mateus, vai voltando um pouquinho, que você acha. Ageu, amém? Podemos ir? Ageu 1, verso 12 em diante, diz assim, ó: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 7º mês. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? O verso que eu quero destacar para você, que a princípio eu meditando aqui, orando, mais mexeu com o meu coração, é o verso 14, quando diz assim, ó: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador de Judá, também o espírito de Josué, que era o sumo sacerdote, e o restante de todo o povo. O Senhor despertou. Uma outra tradução vai dizer assim: o Senhor moveu. O Senhor moveu o governador de Judá, Zorobabel, moveu Josué, sumo sacerdote, moveu o restante do povo. Essa expressão despertou ou moveu está também a mesma expressão que está lá em Esdras capítulo 1, verso 5, quando o povo vai começar a reconstrução do templo. Diz também que Deus moveu o coração das pessoas. Ou outra expressão, outra Bíblia pode traduzir despertou. É a mesma ideia de que Deus despertou. Se despertou é porque o povo estava vivendo, essa é uma possível tradução, o povo estava, na linguagem bíblica, dormindo espiritualmente. Se você lembra bem, a Bíblia trata essa experiência do dormir, ora de maneira positiva e ora de maneira negativa. Tem aqueles que dormiram no Senhor. Existe a expressão dormir no sentido de descanso, que traz uma ideia extremamente positiva, mas algumas vezes a palavra dormir, ou a expressão dormir, tem essa conotação de dormir espiritualmente, e não é uma conotação boa. Por exemplo, Jesus lá no Getsêmani, no capítulo 26, verso 40 a 41 de Mateus, Jesus vai orar no Getsêmani, e aí quando Jesus volta da oração, ele encontra os discípulos de que jeito, vocês lembram? O que os discípulos estavam fazendo? Estavam com os peixes assando e tal, né? Não, estava dormindo. E aí quando Jesus encontra os discípulos dormindo, verso 40, capítulo 26, aí Jesus disse assim: mas nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? O verso 41, Jesus diz: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Vocês lembram? É fraca. Então dormir em Mateus 26, ali na fala de Jesus, tem uma conotação que não é muito boa, porque Jesus traz à memória a ideia de um vigia. Pensa aí, a Edna sabe bem o que é essa imagem, né? De um vigilante, alguém que vai fazer o quê? O patrulhamento, olhar, vigiar, cuidar, especialmente enquanto outros estão o quê? Dormindo. Ezequiel vai usar a figura da sentinela, de alguém que fica num lugar alto da cidade, na torre da cidade, ele fica observando. Bom, se o vigia, a sentinela, dorme e algum inimigo chega, a cidade será pega despreparada. O inimigo chegará, atacará a cidade sem que a cidade tenha tempo, né, de se preparar para um combate. A cidade será surpreendida, será atacada no momento em que não espera. Essa é a ideia que Jesus tem na mente. Essa é a figura que aparece em Ezequiel. Então, aqui aqui dormir tem a ver com alguém que deveria estar acordado, olhando à volta, cuidando da cidade, para que se o inimigo vier e toque a trombeta, todo mundo acorde e se prepare para a batalha. Não sejam eles pegos, desprevenidos. E aí Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo? O inimigo vem aí, Judas vem aí me dar o beijo da traição, o pessoal vem aí para me prender, para me julgar e me sentenciar, me condenar à morte. Eu preciso vigiar para que eu não caia em tentação. Eu preciso que vocês vigiem comigo. E aí eles dormem, ou seja, eles não vigiam, eles não percebem o mal se aproximando. Ali Mateus 26, dormir tem essa conotação. Agora, o que Ageu quer dizer quando ele diz para nós que o povo foi despertado? Foi despertado. Que sono espiritual é esse que o povo de Judá estava vivendo? Que Deus despertou o povo. O que é esse dormir? Então vamos lá. No verso 2, do capítulo 1, a primeira fala profética aí de Ageu diz assim, verso 2, deixa a tua Bíblia aberta aí, diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que Ageu está dizendo isso? Porque o templo estava em ruínas. O que eles chamavam de casa do Senhor estava em ruínas. E aí o povo estava dizendo que ainda não chegou o tempo. Sabe aquela expressão de crente, que às vezes a gente diz, fala: não, ainda não é a hora, não é o tempo ainda, não é o momento, vamos esperar Deus falar com a gente. Aí talvez Deus fale assim, mais uma vez, então vamos esperar o tempo, vamos esperar o Espírito Santo falar, porque ainda não é o tempo. E essa ideia de que ainda não é o tempo, quem sabe eles tinham na cabeça, por exemplo, Eclesiastes: há tempo para todo propósito. Então é uma resposta bíblica, é uma resposta, não era a resposta que Deus queria, mas era uma resposta bíblica. Isso é um aprendizado para nós. Às vezes nós damos respostas que estão na Bíblia, mas não necessariamente são respostas que Deus gostaria de ouvir, né? Então veja lá, o povo diz: não é o tempo, não chegou a hora ainda. Então isso é uma desculpa do povo: não é o tempo ainda, eu acho que não chegou a hora. Olha o verso 4: acaso, aí o Ageu continua profetizando, mas lembrando o que o povo dizia naquela época, as desculpas que o povo dava naquela época. Verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas? Essa casa apaneilada, alguns vão
vamos traduzir com casa com acabamento fino. Algumas diferenças aqui de ideia do que significa essa casa apainelada. Alguns diriam, não, é simplesmente uma casa terminada, pronta. A casa chamada Casa do Senhor estava em ruínas, e a casa do pessoal estava pronta, terminada. Eles voltaram do cativeiro, construíram suas casas, acabaram, terminaram a construção, e a casa do Senhor estava em ruínas. Algumas pessoas vão dizer, é só isso. Outros vão dizer, não é só terminar, era um acabamento fino, eram casas luxuosas. Tá? Essas duas ideias. Bom, aí quando a gente vai lá para o verso 9, dá uma olhada lá no verso 9. O Ageu continua profetizando, aí no verso 9, esperaste muito, que veio a ser pouco, ele vai dizendo tudo isso. Quando vai caminhando para a parte B do verso 9, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então você tem aqui uma questão. Aquele chamado casa de Deus estava em ruínas, mas a casa própria de cada um estava construída. Alguns vão dizer, as casas estavam acabadas, com acabamento fino, mas a casa de Deus, o contrário disso, estava em ruínas. Ou seja, a queixa no verso 9 é qual? Bom, vocês cuidaram da casa de vocês, mas não cuidaram da casa de Deus. O que era a casa de Deus aqui para Ageu? Era o templo. Casa de Deus para Ageu era o templo. Na cabeça do judeu, naquela época, o que é a casa de Deus? É o templo. Mas quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, por exemplo, para a gente não ficar muito, vai para o Novo Testamento, a gente vê Estevão pregando e dizendo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E o Estevão foi apedrejado e morto por causa dessa pregação. O pessoal começa a ranger os dentes de raiva, de ódio, e começa a apedrejar Estevão. O primeiro mártir da igreja morre justamente porque ele diz, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A casa de Deus não é aqui. Estevão vai dizer, a casa de Deus não é aqui. E aí vai ser apedrejado por conta disso. Bom, se lá em Ageu o povo entendia que a casa de Deus era o templo, e o Estevão levanta e vai dizer que a casa de Deus não é o templo, depois nós vamos encontrar outras passagens. Onde é a casa de Deus então? Aí a gente pode citar vários textos. Por exemplo, Mateus 18, Jesus diz assim, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Eu estou ali. 2 ou 3 se reúnem, não em nome do dinheiro, não em nome do interesse próprio, não em nome de uma causa que não tem nada a ver com a causa de Deus, mas se reúnem em meu nome, buscando a minha causa, eu estou presente. Eu moro ali, eu estou ali. Bom, Mateus 16, Pedro está conversando lá com Jesus. Quem é Jesus? O que o povo está dizendo que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo. Jesus diz o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala da sua igreja. O que era a sua igreja? Igreja era uma reunião, um grupo de pessoas reunidas. Qualquer reunião naquela época era chamada de igreja. Então a palavra igreja vem daí. Qualquer reunião de condôminos, reunião de bairro, reunião do comitê Covid-19, que aqui nós tínhamos na cidade, em todas as cidades por aí, com certeza havia um comitê assim. Qualquer reunião era chamada de igreja. A igreja do comitê Covid-19 está reunida. Essa é a palavra, igreja vem daí. Mas Jesus falou assim, eu vou edificar o quê? A minha igreja. Ou seja, eu vou reunir um grupo de pessoas que tiveram a revelação de quem eu sou. Esse pessoal vai se reunir, não para buscar interesse próprio, falar só de seus problemas, também, mas buscar os meus interesses. Essa vai ser a minha igreja. E todas as vezes que 2 ou 3 se reunirem, eu estou no meio deles, eu estou ali com eles. Então nós vamos aprendendo no Novo Testamento que
a casa de Deus é o que? Somos quem? Somos nós somos a casa de Deus. Onde tem gente reunida em nome de Jesus, com fé, buscando os interesses do reino de Deus e de Jesus, aí está a igreja, o parte da igreja reunida. Por isso que quando a gente vai fazer uma pipoca e está reunido ali, é tão sagrado quanto a reunião que a gente faz de oração ou de qualquer outra coisa. Porque se a gente está reunido em nome de Jesus, sendo servo de Jesus, está aí a igreja ou parte da igreja reunida. Então, quando Ageu diz então que o povo está dormindo espiritualmente, o que ele queria dizer? Que o povo não edificou o templo estava em ruínas, o povo não cuidou do templo, o templo precisava ser reconstruído, não tinha lugar para cultuar a Deus. Mas o templo também já era naquela época um lugar onde o que acontecia? Salmo 122 vai dizer isso, onde todas as tribos se reuniam. O templo era esse lugar onde todas as tribos de Israel se reuniam. O povo saía lá de longe do cativeiro e vinha cultuar a Deus. Eles caminhavam dias e eles vinham cultuar a Deus no templo de Jerusalém, quando o templo foi restaurado. Então ali se reuniam todas as tribos. Então essa ideia do povo reunido, Deus está presente. Deus está presente. Nós vivemos uma pandemia que durou ou ainda está durando, para voltar um culto minimamente presencial, caminhando para próximo daquilo que era antes, 1 ano e 6 meses ou mais, onde a gente ficou privado de se reunir presencialmente por um bom tempo. Se reunir presencialmente. Aí nós começamos a usar a expressão o quê? Vamos nos reunir o quê? E nos reunir muitas vezes online, virtualmente. Não é uma reunião falsa, mas não é também uma reunião presencial. Não é uma reunião presencial. Qual a diferença de uma reunião online, virtual, e uma reunião presencial? É muita diferença. Muita diferença. Por exemplo, quando eu estou assistindo um culto online, eu estou a um teclado, a um clique, de mudar inclusive de vídeo. É só eu dar um toque, pum, eu mudo para outro culto. É só eu fazer assim, fechou aquela janela. Eu abro uma outra janela, eu estou assistindo um outro culto que é de uma outra igreja, um pessoal que eu nunca vi na vida, ou quem sabe da mesma cidade, ou é um culto que não é o culto de hoje, é o culto de 1 mês atrás. Então é um clique. É um clique. Então eu escolho que culto vou assistir, eu escolho se eu quero pular o louvor e vou direto para a palavra, eu escolho se eu pulo a oração que o irmão está fazendo, eu escolho se eu fico só no louvor e a palavra, enfim, eu escolho. Você já viu, você se lembra quando começou esse negócio de self-service? Você lembra quando começou esse negócio? Você ia num lugar comer, como é que era? O pessoal dizia, tem prato, mais ou menos assim, né? Tem prato feito. O que era o prato feito? Não é aquilo ali, é arroz, feijão, ovo, salada. Arroz, feijão, um bife e salada, isso aí. Ou uma verdura, isso aí é o prato feito. Bom, o que é o self-service? Você tem lá uma gama de possibilidades. Você escolhe o que você vai comer, se é alface, você vai comer tomate, você escolhe, legume, o que você vai comer, você vai comer arroz ou não, você vai comer carne, que tanto de carne, se você vai comer 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, ninguém vai pôr você vai escolher. Bom, quando se trata de comida, acho que não tem muito problema, mas quando essa mesma lógica do self-service é trazida para a nossa caminhada espiritual, isso pode trazer alguns estragos para nós. Que estragos? Por exemplo, que a gente vai perdendo o gosto de o quê? De se reunir. Sabe por quê, irmão? Porque o irmão lá tem as suas esquisitices. Não é? Você vai perguntar para minha esposa, nós temos aí já um bom tempo já de casados, né? Então, mais de 20 anos de casado. Então, na caminhada ela foi descobrindo, eu fui descobrindo, ela também, muitas coisas esquisitas.
Porque são umas coisas que é estranhas. Mas é o jeito da outra pessoa. Outras coisas que são até, vamos dizer assim, que a gente vai enfrentar uma dificuldade para lidar, porque é apenas porque é diferente. Não se trata nem de ser errado, é porque é diferente. E a gente está acostumado de um jeito, aí o outro faz de um outro jeito. E aí nós esbarramos numa dificuldade. É muito mais fácil a gente viver essa dinâmica do clique. Tem uma coisa lá que a gente não gosta, a gente, não é? Você passa o dedo lá e muda de vídeo. Por exemplo, você está lá assistindo TV, lá, uma série lá, e aí, de repente, o filme não agrada mais, o que você faz? Tira, vai para outro. Agora, você imagina essa lógica no filme, não tem problema. Agora, essa lógica trazida para a nossa caminhada espiritual, isso pode trazer um prejuízo enorme. Por quê? Porque daí, por exemplo, você imagina Jesus com essa lógica, na última ceia. Judas, por favor, se retire. Eu não quero você aqui. Essa seria a lógica. Olha, Pedro, por favor, se retire. Você já aprendeu, rapaz, você é muito impetuoso, você se retire. E outro, tem uma, Pedro, você vai me negar 3 vezes daqui a pouco. Então eu não quero você aqui. Então você imagina Jesus selecionando quem que ele quer, quem é menos chato, quem é mais legal, quem é, você está entendendo? E não querendo conviver com todos. Então isso traz prejuízos enormes. Bom, o que Ageu está dizendo? O povo está dormindo. Por que está dormindo? Porque não quer restaurar a casa de Deus. O que significa restaurar a casa de Deus nos nossos dias? Significa restaurar o valor dos nossos encontros, das nossas reuniões. Alguém vai dizer, pô, me dê aí 10 razões, pastor, para a gente se reunir, porque hoje é mais prático, tudo é mais prático, né? A gente faz uma reunião aí, tudo é mais prático, pelo celular, tudo é mais prático. Me dê algumas razões para a gente reunir. Eu não dou nenhuma razão, porque tem coisas para nós cristãos que não é questão de argumento, é questão de valor. Alguém pergunta para você assim, por que você acha errado maltratar, por exemplo, eu podia falar qualquer pessoa, mas vamos pegar um exemplo mais, um idoso. Por que você acha errado? Por quê? Alguém vai dizer, não, porque é falta de respeito. Aí alguém diz, mas por que é falta de respeito? De onde você tirou isso? Ah, não, porque meus pais me ensinaram. Tá, mas e daí? Por quê? Então você vai buscando por quê, porque não vai encontrando resposta. Tem uma hora que você tem que dizer assim, porque para mim é sagrado respeitar tanto o novo, como o jovem, como também idoso. É sagrado. Porque o ser humano foi criado por Deus, é sagrado. Tem uma hora que você vai apelar para um valor, para algo que você entende que é sagrado. Então, o que Ageu parece trazer para nós é que nos dias de hoje, em tempos de pandemia, que a gente migrou para um mundo mais virtual e online, nós precisamos descobrir de novo o como é sagrado nós nos encontrarmos, o como é sagrado nós nos reunirmos. E aí deixa o Espírito Santo ministrar para você. É sagrado. Quando a gente em casa quer reunir a família em volta da mesa para comer, eu não tenho assim uma cartilha que eu mostro para os meus filhos, está aqui 15 razões para a gente se reunir em volta da mesa. Não, porque é sagrado. É sagrado a gente conversar, desenvolver nossa comunidade, é sagrado. Nossa intimidade é sagrada. É sagrado. Então, se reunir é sagrado. Se reunir é sagrado. Você pode lembrar, pastor, porque tem a promessa também de Jesus estar presente. É isso também. Mas é algo sagrado. Por que é sagrado? Porque Jesus pediu para que a gente fizesse. É sagrado. Bom, quando a gente vê então no verso 14 que o Senhor despertou Zorobabel, despertou o sumo sacerdote, despertou o povo, quer dizer, então que eles estavam dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque eles perderam de vista o como era sagrado ou sagrado a casa do Senhor. Nos dias de hoje a gente pode pensar, tem gente dormindo, por quê? Porque perdeu de vista como é sagrado encontrar o irmão, como é sagrado a gente se reunir, como é sagrado, como é abençoador, como é bendita a nossa reunião no nome de Jesus, seja 2 ou 3, seja 10, seja... Como é bendita a nossa reunião, como o Senhor se agrada de nós caminharmos, sinalizando que a gente não caminha sozinho.
E nós também não queremos ficar escolhendo assim a dedo, né? Isso aqui é Judas, então eu não quero, isso aqui eu não quero. Ainda que nós vamos ser tentados muitas vezes. Ainda que, irmãos, muitas vezes nós vamos nos ajoelhar, cair de joelho e dizer: Deus, eu estou com uma dificuldade enorme para amar esse irmão. Ainda que seja assim, isso vai acontecer. Vai acontecer, mas nós vamos cair de joelho e vamos pedir o Senhor para tratar o nosso coração. A gente lê 1 Pedro que diz assim: tende amor ardente uns pelos outros, e a gente olha para o mundo e fala: meu Deus do céu, amor ardente, Senhor, eu estou com dificuldade, como é que amor ardente, Senhor? Mas nós vamos cair, ainda que a gente precise cair de joelho, dizer: Senhor, tem misericórdia, porque não há amor ardente aqui, eu tenho dificuldade enorme. E ainda que essa oração se repita por muitas e muitas vezes, mas que a gente não desista de orar. Não desista de orar, de fazer essa oração e deixar o Espírito tratar conosco. Agora, esse é o sono espiritual na qual o povo se encontra. Como é que Deus desperta o povo? Esse é o negócio. Se o povo dorme, se eu e você podemos também dormir como o povo dormiu, como é que Deus acorda o povo? Bom, Deus envia o profeta. Ageu é o profeta. Se você olhar no verso 1, o relato da palavra que veio do Senhor por intermédio do profeta. Veio do Senhor, saiu de Deus a palavra, mas o canal foi o profeta, foi o mensageiro. E o mensageiro trouxe a palavra. O verso 3, essa mesma história, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, e a palavra proclamada. Como é que Deus nos acorda quando nós estamos dormindo espiritualmente? Bom, através da palavra, nós podemos dizer, da profecia. Provérbios 29, verso 18, se não me engano, diz assim: sem profecia o povo se corrompe, o povo sai da linha, sai do trilho, sai da estrada, o povo se perde. Sem profecia a gente não permanece. O que é a profecia? Não é uma mera visão do futuro, no sentido que, olha, toma cuidado, porque mês que vem, olha, vai acontecer tal coisa. O que é a profecia? É a palavra de Deus, que edifica você, que corrige você, que encoraja você. Essa é a palavra de Deus. Então, sem palavra de Deus, em outras palavras, irmão, sem Bíblia, sem deixar que a mensagem principal, essencial da Escritura adentre nosso coração, a gente sai da linha. Sem deixar que a palavra de Deus nos cative, nos ministre, nos cure, a gente sai da linha. Então a palavra veio, mas também tem um detalhe: quando a palavra vem, a gente pode ouvir como não ouvir, não dar ouvido. Aí o texto diz lá no verso 12, olha lá no verso 12, diz que tanto Zorobabel como Josué e o resto do povo, verso 12, atenderam a voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. O povo deu atenção ao que o profeta vinha profetizando. E mais do que isso, lá no final do verso 12, diz que o povo temeu diante de Deus. O povo foi tomado de uma reverência. O povo teve a percepção que aquilo não era só palavra de Ageu, aquilo era uma palavra de Deus por trás das palavras de Ageu. Isso encheu o povo de temor. Aquele sentimento assim: precisamos ouvir, precisamos entender o que Ageu está dizendo, precisamos viver o que Ageu está dizendo. Se a gente viver o que Ageu está dizendo, a nossa vida muda, nossa vida dá uma guinada, a nossa vida, quem sabe, passa por uma conversão, uma mudança. A gente estava indo para o norte, se a gente der ouvido, já não tem que ir para o sul agora, mas a nossa vida muda, e muda para melhor, se a gente ouvir. Essa é a ideia do temor. Então, como é que Deus acorda o povo? Através da profecia, não tem outra, através da palavra. A Bíblia está aí, é um livro de profecias, a Escritura está aí, é você abrir. Espírito Santo, estou aqui, fala, ministra, e Ele vai falar, vai ministrar de maneira surpreendente, misteriosa, mas Ele vai falar. Mas como é que eu sei que Deus falou comigo? Bom, você vai saber, pode ficar tranquilo, você vai fazer.
quando aquele que te fez, que mais te ama, falar com você, você não terá dúvidas. Não terá dúvidas. Agora, Deus acorda o povo assim. E acorda o povo que ouve a profecia e que acolhe a profecia. Não acorda só quem ouve. Ele acorda quem ouve com atenção e que se deixa impactar pela profecia, depois de ouvir a profecia, a vida muda. Como é que então vive o povo que acordou espiritualmente? Aí quando a gente olha lá para o verso 14 mesmo, diz assim que o Senhor despertou, outra tradução vai dizer, moveu, né, o povo, e lá para o final diz assim, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ou seja, eles começaram a obra de restauração. Porque não existe despertamento onde a gente, por exemplo, chora, mas volta para casa e continua vivendo do mesmo jeito. Não existe despertamento onde a gente acha que ouviu a voz de Deus, volta para casa e tudo continua do mesmo jeito. O despertamento é quando a gente ouve, é impactado, pode ser que alguns vão chorar, e é legítimo, quando a palavra mexe, a gente é tão quebrantado, e pode ser que a gente vá às lágrimas mesmo, mas não só às lágrimas, mas a gente se move, e esse movimento aqui do povo é de começar, ouviu Ageu dizer, olha, a casa de Deus precisa ser restaurada, e aí o povo começa a trabalhar, começa a fazer a obra de restauração. Pensando nos nossos dias hoje, a gente começa então a cortar algumas coisas. Por exemplo, se eu estou tendo uma conversa que eu acho que não ajuda a gente a se reunir, que não edifica a unidade da igreja, eu corto essa conversa. São providências, eu corto. Por quê? Porque essa conversa ela não ajuda a gente a cultivar a unidade, não ajuda a gente a ser família, não ajuda a gente a ser irmão, não ajuda a gente a olhar para o irmão como precioso, preciosa. Então essa conversa eu corto, porque eu quero zelar pela nossa comunhão. Mas eu também quero o quê? Eu quero também dar testemunho, eu quero também relatar a minha experiência do como é sagrado a gente se reunir, e como é sagrado a gente se reunir. E eu digo isso porque para mim é mesmo sagrado. Quantas vezes eu sentei no banco e ouvi o irmão, a irmã aqui à frente, do jeito dele, do jeito dela, e muitas vezes eu fui sendo mexido pela palavra, pela ministração, e em alguns momentos eu confesso assim, que eu pensei comigo, né? Eu pensei, será que o irmão está dando será que aparece uma indireta assim para mim, meu Deus do céu, o que é esse negócio aí, né? E aí eu me lembro sempre no começo da minha caminhada que alguém disse assim, às vezes, quando a gente pensa que a palavra está dando uma indireta para a gente, não é uma indireta não, é uma direta mesmo, é o Espírito Santo ministrando, incomodando. E quantas vezes eu vindo alguém aqui à frente me senti envergonhado por causa daquela palavra que vinha, e eu creio da parte de Deus. Eu preciso me reunir, eu preciso congregar, eu preciso de encontros, eu preciso de pessoas que orem comigo, eu preciso de amizades espirituais, eu preciso de conselhos. No pequeno grupo, ontem nós estávamos falando sobre isso, um texto de Provérbios, capítulo 11, onde diz que na multidão dos conselhos aqui há segurança. Precisa ter amizades espirituais. Você ter amigos para a gente, escuta, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Às vezes a gente toma uma decisão na vida da gente que vai ter impacto para a vida inteira, e a gente toma no impulso. Olha para você ver que loucura, uma decisão que você vai tomar, que vai ter repercussão para mais 10 anos à frente, você toma assim no impulso, no achismo, sem ouvir conselho de ninguém. Não, mas eu orei, mas não ouvi o conselho de ninguém, orou, mas não ouviu a palavra, orou, mas não ouviu Deus falar que a gente precisa de conselhos. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, porque a boa notícia é que quando nós estamos dormindo espiritualmente, Deus não desiste da gente. Deus não lava as mãos como Pilatos. Deus envia profeta, Deus envia um Ageu, Deus envia um homem, uma mulher,
para nos acordar espiritualmente, para nos despertar espiritualmente. E é interessante porque aqui diz que o governador, a liderança política é despertada, o sumo sacerdote, a liderança religiosa é despertada, e todo o povo, e eles se puseram a trabalhar. Aí eu fico pensando quando Deus vai despertando a gente, para que a gente se encontre, para que a gente se reúna, para que a gente se abra para o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. O Espírito vai se derramando e vai enchendo a gente, vai enchendo a igreja, vai enchendo os irmãos de dons, de graça, de presença. Isso começa a transbordar da igreja para fora, começa a transbordar para a cidade. E daqui a um pouco você vê pessoas que você diz assim: ah, mas ele não é da igreja, mas de repente ele está sendo tocado pelo Espírito lá também, porque a presença do Espírito está transbordando na vida da igreja. Amém? Você quer viver essa experiência de ir sendo cheio, cheia, a ponto de transbordar? Então, enquanto você ouve uma canção, fale com Deus, coloque a sua vida diante de Deus, peça: Senhor, se porventura eu estou dormindo, que o Teu Espírito venha me acordar, me despertar nessa noite, para que, assim como aqueles homens, eu me coloque a trabalhar na restauração da comunhão da igreja, da unidade da igreja, da missão da igreja. Aleluia, Senhor.
Louvado seja o teu nome, Pai. Te louvamos, ó amado da nossa alma. Te bendizemos. Te damos graças, Senhor. Ó Deus bendito. Louvado seja o teu nome, ó Pai. As nossas vidas nessa noite, Espírito de Deus. Quem sabe, Pai, ao olhar para a tua palavra, ouvirmos, nós nos encontramos de algum modo dormindo espiritualmente. E o Senhor que é Deus que nos ama, o Senhor que é Deus que nos tem como preciosos, como amados, vem ao nosso encontro. O Senhor não nos deixa viver um sono perpétuo. O Senhor envia profetas, o Senhor envia profecias, o Senhor envia mensageiros, mensageiras dos céus para nos acordar, para nos despertar, para nos sacudir, para que os nossos olhos se abram, para que nós sejamos retirados da paralisia, da letargia, da mornidão, da condição de marasmo. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, porque quando nós nos encontramos assim, se nós paramos, se nós adormecemos, o Senhor não dormita, não dorme, o guarda de Israel. Como disse Jesus, o meu Pai trabalha até agora, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não deixa de trabalhar, não deixa de soprar o Espírito, o Senhor não deixa de bater na porta. Oh Deus bendito, nós te bendizemos, porque a tua palavra é a palavra poderosa para nos acordar espiritualmente, para nos levantar. Ó Deus, assim como com uma palavra Jesus chamou Lázaro, que já estava dormindo há 4 dias, o chamou para fora. Tua palavra bendita, Senhor, é poderosa para nos acordar, nos levantar dentre os mortos. Oh Espírito Santo de Deus, que nessa noite o teu sopro vivificante venha sobre nós, para que nós estejamos acordados na tua presença, Senhor, para que a nossa vida espiritual seja vivida, ó Deus, de olhos abertos, para que nós caminhemos vigilantes, cuidando um do outro, cuidando da nossa unidade, entendendo como é sagrado nos encontrar, o como é sagrado nos reunir, o como é sagrado nós nos abrirmos para que o Espírito Santo nos inunde, nos encha de tal modo que isso transborde para a cidade, transborde para a nossa vizinhança, transborde para as pessoas que estão à nossa volta, porque o amado veio nos ver, porque o amado se entregou por nós, porque o amado nos amou não só de palavras, mas de fato e em verdade, porque o amado foi capaz de dar tudo por nós, porque o amado está conosco, porque o amado veio morar em nós, o amado soprou em nós o seu espírito de vida, e agora nós estamos vivos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, porque tu és o amado que veio nos ver, que veio nos redimir, que veio nos resgatar. Louvado seja o teu nome. Como o teu povo, Senhor, continua soprando o teu Espírito sobre o teu povo, fortalecendo-nos, porque ao sairmos daqui, como todas as vezes, Pai, nós nos lembramos, ao sairmos daqui a missão começa, nós pisamos os pés na seara. Oh Deus eterno, é lá que a tua presença precisa transbordar em nós, é lá que a tua presença precisa transbordar através das nossas palavras, das nossas ações, Senhor, para que o teu amor seja transbordante, outras sejam contagiados com o amor do amado. Oh Deus bendito, sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja na caminhada, Espírito de Deus, para que mesmo nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias atribulados, os teus filhos se mantenham firmes, sabendo que o amado está conosco, que o Espírito de Deus está conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça perseverantes, que nós não olhemos para trás como a mulher de Ló, que nós olhemos para frente, porque o amado que está em nós, o amado que veio nos ver, é também o amado que nos aguarda para o banquete eterno. Que o Senhor nos abençoe, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã, e te dê paz e alegria em abundância,
hoje e sempre. Amém e amém. Uma boa semana. Um forte abraço. Agora que você